por poder. Eu preparei esse tema desde ontem. Eu estive lá na igreja de, como é que chama lá? Vila Ieja, Igreja Evangélica do Jardim de Abril, lá do nosso amado pastor, amigo, Adolar Missé, e tivemos o privilégio de estar lá. Eles estão comemorando os 50 anos da existência da igreja, e eu pude estar lá para cultuar com eles. Eu não fui lá ministrar a palavra, vou agora, uns domingos à frente aí, eu vou lá sim, mas não foi para isso que eu estive lá ontem. E pregou a palavra o pastor Walter Rodrigues também, que é o Valtão. E o Valtão, lá da igreja de Taboão da Serra, obrigado aí por quem se lembra e vai me lembrando. Ele falou sobre, usou duas personagens bíblicas, um texto muito clássico nas Escrituras, de Marta e Maria. Mas quando ele pregava, eu trouxe um outro sentido para o mesmo texto, usando o mesmo texto, mas para aplicar de forma diferente para a nossa igreja, para você e para mim. Então eu louvo a Deus que quando o Augusto veio fazer aqui a abertura, ele citou Neemias e disse, Neemias, ele priorizou, a despeito das pessoas estarem chamando ele para o churrasco, para não sei mais onde, ele priorizou fazer a obra de Deus. Aleluia. Francisco falou por mais de uma vez sobre prioridade aqui no louvor do Davi Sasser, ele disse isso, que nós devemos priorizar o reino. Ele disse isso aí na oração dele, e o louvor diz isso, que nós devemos priorizar o reino. Então, eu já falei muitas vezes aqui, não poucas vezes, sobre quais são as prioridades da sua vida e da minha vida, o que nós priorizamos na nossa vida. Mas hoje eu queria pensar com você sobre prioridade e necessidade. E Marta e Maria, ela nos ensina muito sobre prioridade e necessidade. É muita bênção que nós aprendemos ali naqueles poucos versículos de Marta e Maria, muito mesmo. Ele nos ensina muito, e é uma grande bênção, e é essa palavra que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Então vamos orar. Pai, obrigado por podermos estar aqui, uma grande bênção, nós podermos ouvir a palavra, aprender da palavra, mergulhar na palavra. Nós não estamos aqui por uma performance, nós estamos aqui para te adorar, para te bendizer e para te glorificar. Fala conosco, Pai, fala conosco. Às vezes nosso coração tem tantas coisas que até nos impede de ver, de ouvir, de ser tocado por Ti, porque nós não nos preparamos para isso. Então agora nós estejamos prontos para ouvir a palavra de Deus. Isso aqui não é outra coisa, mas não ser a palavra do próprio Deus, o que tem todo o poder no céu e na terra. Amém, igreja? Então o texto você já conhece, é Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 38. Eu vou ler, depois eu vou falar versículo a versículo, e vou comentar, e vou tentar, eu tenho tentado aprender a pregar sermão expositivo, não temático, expositivo, e eu tenho tentado, não é fácil para nós que acostumamos a pregar assim, a sair do Gênesis e vai para o Apocalipse correndo. Então quando você vai pregar um sermão expositivo, é desafiador para nós, mas eu tenho tentado ser mais expositivo possível. E aconteceu que indo eles
de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu na sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-me que me ajude. Eu li errado ali, mas tudo bem. Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa. Essa foi a temática do pastor Walter, sobre ansiedade. E preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Marta e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E acontecendo que, estando ele a orar em um certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou. Eu acho que, não sei como que você já foi o 42, Luigi? Volta no 42, por favor, acho que nós pulamos um. E Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. Só até aí, amém? Meus amados, nós sabemos que Betânia, então, quando você sabe que é Betânia, uma vila chamada Betânia, porque lá no João, no capítulo 11, verso 5, vai falar do irmão dela, do irmão delas, o Lázaro, e lá dá um nome, Betânia. Então Jesus, essa vila, essa Betânia, é como se fosse 3 quilômetros, não é cardeal, né? Mas 3 quilômetros, um bairro aqui, uma vila de Jerusalém. Hoje não é mais esse caminho, você vai andar uns 10 quilômetros por asfalto, tudo, mas o caminho à época era ali para chegar numa vila e caminhando e tal, dava por volta de 3 quilômetros. Então era comum Jesus passar ali, era comum Jesus e os discípulos transitarem ali, comum. Betânia era no caminho de Jesus, próximo a Jerusalém. Então Jesus estava passando ali toda hora, todos os momentos. Não vou falar todos os dias, porque muitas viagens dele demoravam bastante. Então, meus irmãos, e nessa viagem, nessas idas e vindas, eles criaram uma amizade muito grande. Ele conheceu essa família, ele conheceu essas duas irmãs e o irmão, o Lázaro, e ele tornou-se muito íntimo deles e os amou muito. Quer ver, Luíde? Coloca por favor aí o João 15, 5, salvo engano é esse. 11, 5, desculpa. João 11, 5. E ele vai falar desse Lázaro, meus irmãos, que Jesus, ele até chora, e chora mesmo, sabendo que ele tinha poder para ressuscitar. E ele vai até o túmulo de Lázaro e ele chora. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então Jesus, ele criou um laço muito grande com essa família. E ele passava ali, visitava, estava por ali e tal. De repente, chega os visitantes. Os visitantes, meus irmãos, não era só Jesus. No mínimo, o mínimo é por minha conta, tá? No mínimo, eram 13 homens. Jesus e 12. 13 homens numa casa sem estrutura nenhuma. Não havia lá micro-ondas,
não havia forno elétrico, água encanada, nada. E chega esses 13 caras, com certeza com fome, jornada. Então pensa na mulher. Quem é dona de casa sabe o que nós vamos fazer para esses cabras agora comer. E começa a correria. Ela corre para lá e ela corre para cá e ela vai buscar. O texto fala, volta lá no primeiro que nós lemos, no 39, no 40, desculpa, Luiz. E eles chegam lá, e chega o 13 por minha conta, tá, irmãos? Chegam lá os 13, no mínimo 13, podia ter mais, podia ter menos, podia ter alguém que não foi, faltou nesse dia um discípulo, pode ter acontecido, mas eu vou ficar como se fosse. E aí, meus irmãos, ela chega nessa casa e cadê? Agora tem que preparar o rango aí, para essa moçada. Então, meus irmãos, Marta era extremamente hospitaleira, por isso a preocupação dela. Ela não era uma mulher qualquer, ela considerava uma honra receber Jesus como seu hóspede. Era um hóspede também hospedar Jesus, meus irmãos, pensa se era ruim. Então, meus irmãos, não foi uma atitude, aliás, no texto não há crítica a Marta, não tem crítica. Ela não está errada, ela está fazendo, meus irmãos, o que precisa ser feito. Então ela estava ali cuidando desses homens sem nenhuma estrutura, nada de estrutura. E ela tinha que preparar o melhor, sendo uma mulher hospitaleira a esses ilustres visitantes. O escritor de Hebreus, ele recomenda lá em 13:2, ele fala assim, recomendando que sejamos hospitaleiros. Ele fala, fazendo isso, hospedaram anjos. Então o escritor de Hebreus, ele fala assim, vocês precisam ser hospitaleiros, porque fazendo isso, sem saber, um dia você hospedou ou você pode hospedar um anjo. Então ser hospitaleiro, meus irmãos, é muito top e se faz necessário para a vida do cristão. Aqui fica uma lição para nós, que nós devemos, dentro das nossas limitações, ser hospitaleiros com as pessoas, receber bem, sermos abençoadores daqueles que talvez venham nos visitar, venham cuidar de nós. Amém, igreja? Enquanto, meus irmãos, ainda no 39, enquanto Marta se fadigava na labuta caseira, pensa no trem doido. A mulher chega, esses homens lá, devia estar com fome. Então nós estivemos numa casa que eles imaginam, eles têm lá vou usar esse termo, um protótipo daquilo que seria uma casa nos tempos de Jesus. Meus irmãos, pensa num trem esquisito e pequeno, era aquelas casinhas, esquisitíssima. Então eles usavam tudo, ela tinha que ser muito, um jeito de palha lá para não entrar o calor, né? Então deserto, e à noite, e também usava o telhado ali para secar as coisas, para cuidar de carne, curar carne, e essas coisas mais. Assim eram as casas, não, zero estrutura. Então, meus amados, e chega esses caras lá nessa casinha, uma casinha pequena, e começa a correria. E a Marta, e vai para lá, e vai para lá, e nessa labuta, e a irmã dela, chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés, ouvia a sua palavra. Meus irmãos, o negócio pegado lá, tenso. Maria assenta-se aos pés do Jesus e vai ouvir o que Jesus estava falando, totalmente antenada, cada gesto, cada palavra do mestre. Ela ouvia com atenção o que
Jesus falava. Ela parou tudo e ficou lá sentada nos pés de Jesus, ouvindo. Irmãos, pense, você ouvir o próprio Jesus. Eu penso hoje, meus irmãos, o quanto nós desperdiçamos tempo com coisas inúteis e não paramos para ouvir Jesus. Para você, para nós aqui, o que é prioridade e o que é necessidade. Porque é sobre isso que nós devemos pensar nesta noite. O que é prioridade e o que é necessidade. Maria, ela olhava e bebia, ela comia cada palavra que Jesus estava falando. Cada uma delas. Ela sabia que o serviço naquele momento era coisa secundária, não era importante, não se tornou importante. Ela deu a prioridade a ouvir a palavra de Jesus, ouvir o que ele estava falando, o que ele estava ensinando. A prioridade agora não é isso aqui. Ela não podia perder essa oportunidade de prestar uma adoração a Jesus, ao Mestre, e receber dele os ensinamentos. Eu trago para os nossos dias, para nós pensarmos. Você já viu quantas vezes você às vezes até sai da sua casa, ok? Vem para a igreja, ok? Ou numa transmissão que a gente esteja fazendo, como fazemos rotineiramente, escola bíblica e culto de oração, que também é um culto que nós estamos prestando ao Senhor, apesar de muitas pessoas não valorizarem esse tempo, enfim. E nós perdemos tempo com coisas, meus irmãos, que não vão nos edificar em nada, não vão nos ajudar em nada. Você já pensou, enquanto igreja, que você está sendo preparado não para esse tempo terreno, esse mundo terreno, se você e se eu, nós chegarmos? Ontem nós vimos lá uma senhora de 99 anos, está na igreja há 40 anos, cadeira de roda, está lá, feliz da vida, né? Fui conversar com ela ali, despedi dela, saída da igreja. A igreja tem 50, ela tem 40 que ela está na igreja. Hoje depende de um neto, de um filho, de alguém para levar ela, mas ela vai na cadeira lá, felizona da vida. Você já pensou que nós não estamos sendo preparados? Francisco falou assim: tolo é aquele que pensa que o nosso negócio é aqui na terra, na oração que ele fez de abertura. Então, nós não estamos sendo preparados para a terra, irmãos. Por isso, você e eu precisamos nos encher daquilo que é necessário e prioritário, ou prioritário e necessário. Nós precisamos nos encher disso, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus tem prometido a nós. Não, meus irmãos, dessas coisas que o próprio Sermão do Monte Jesus escreve que vai passar tudo. Eu gostei de um caso que Walter Rodrigues contou ontem, que ele foi no enterro de um parente dele, velho, e ele parece que ele é de família meio desses, esqueci, desse povo que tem uma grana
Aí ele foi no enterro, morreu um parente e eles, pecador assim, né? Todo mundo ao extremo. E chamou ele falou: eu queria que você trouxesse uma palavra aí, falasse alguma coisa árabe. Acho que ele tem uma descendência de árabe, sei lá, alguma coisa assim. E ele falou assim: não, ok. Aí diz ele que ele foi, estava do lado do caixão assim, né? O pastor Walter é todo, às vezes, brincalhão, né? Aí diz ele que todos os caras olhando assim, né, para ele ali, observando. Ele foi, colocou o cara, acho que é meio forte igual ele, colocou assim a mão ele pregando para os caras, colocou a mão assim no caixão e falou assim: aqui não cabe nada aqui. Não cabe nada. E é interessante que, acho que é isso, eu não estou vendo nada aqui, não tem nada aqui. Não tem nada aqui, só tem o corpo aqui, ó. E o caixão, não tem nada aqui. E passando a mão assim, e pregou para eles ali. Olha que figura. Sabe por quê, meus irmãos? Que nós não vamos levar nada. A época que ele morreu, o Amador Aguiar, o dono do império chamado Bradesco, ele morreu, e vê se no caixão dele tinha alguma coisa lá. Acho que nós falamos sobre isso aqui. Que dia que falou? Que morre, eu vi lá da minha família. Irmãos, os novos aí nem sabem o que é isso, mas eu mesmo agora participei uns anos passados aí, bastante disso, lá da minha família, o jazigo lá, chega lá, vai trocar porque vai enterrar o outro. Aí vai tirar, o cara que era um gigante, alguém falou, né? Gigante, uma sacolinha desse tamanhozinho assim, ó, põe lá pro canto e joga o outro. Daqui a pouco ele também está naquela sacolinha lá e já era. Aqui, deixa eu te falar. Você tem que olhar para o Senhor e entender o que é necessário e o que é prioridade para você. Nós não estamos sendo preparados para morar eternamente na terra. O nosso preparo não é para a terra, ele é para a eternidade. E é isso que Maria está fazendo. Ela está priorizando ouvir a palavra, e ela vai aos pés de Jesus, abre bem o ouvido e olha, meus irmãos, os gestos de Jesus, a palavra dele, a forma que ele comunicava o evangelho. Aí, ali no 40, aí sim, é o 40 ali, Luiz? Põe um 40 lá, por favor. E ele fala assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Eu queria que você prestasse atenção muito nesse versículo. Muitão. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Marta, por conta daquela ocupação necessária, os caras chegou com fome, chegou visita na sua casa, correr, fazer um pão, o que é que a gente faz rápido aí? Bolinho de chuva, correndo, joga um trem ali, e come lá o negócio, faz um pão de queijo correndo, prepara um café, faz um suco de tangue, corre, prepara. Eu estou te dando as dicas aí, quem sabe você vai pegando aí. Mas tem gente que fez careta, então acho que nada disso é bom. Faz coisa melhor. Minha receita não está muito boa, não. Pede uma pizza então, né? Hoje acho que é o iFood. Pede no Disque Pizza e o cara leva lá correndo. É o que a gente faz, né, na emergência. Então, meus irmãos, ela estava muito preocupada. É bom a preocupação dela. Não está errado, irmãos. Porque eu falei que é bom que você seja hospitaleiro, que é bom que você seja hospitaleira. Ok.
E ela muito preocupada com essas coisas. No texto está dizendo para nós, e nós vamos entender depois, que essas coisas, elas eram secundárias. E eu grifei no meu sermão, eram secundárias, mas necessárias. Mas eram secundárias. Entre você ouvir a palavra do Senhor e você preparar pastel, pare e ouça a palavra. Ninguém aqui sabe. Foi falado isso aqui também hoje? Quando foi Ronaldo? Não sei quem falou. Quantas vezes mais nós chegaremos aqui? Você sabe se hoje é seu último culto? Se o meu último culto é esse, se o seu é? Ninguém sabe, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. O amanhã, ele pertence a Deus, não é a você, não é a mim, é a Deus. Então como que eu vou perder a oportunidade de ouvir do Senhor? Então, meus amados, eu fui muito ligado, e de uns anos, muito, a liderança do ministério, toda ela, muito mesmo. Vocês sabem disso, a igreja sabe disso. E quantas madrugadas eu, acabado em retiro, encontros que a gente tinha, a gente ia para um culto, por exemplo, você vai pregar em tal lugar, eu ia, chegava lá, acabava o culto, no horário sempre, 9 horas, 9 e alguma coisa, vamos comer uma pizza, vamos em casa, vamos, irmãos, virava a noite, e saía, com um menino pequeno, quando eles estavam juntos, e viajava daqui para acolá. Por quê? Porque a gente estava tratando das coisas do reino, das coisas do Senhor. Pacientemente, meus irmãos, eu sentava e escutava, e a gente trocava experiências, a gente falava das coisas concernentes ao reino, à igreja, as coisas do Senhor, das experiências, muitas negativas, mas muitas positivas também, que a gente vivia e vivemos. Agora, meus irmãos, a sua e a minha principal prioridade não são as coisas, não é isso. A principal prioridade sua e minha deve ser estar aos pés do Mestre. Amém, igreja? Então, meus irmãos, olha o texto. Ela passou a considerar, e ela fala assim, ela começa então a acusar a irmã. E ela fala assim: não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Começa a acusar. Eu falei, presta atenção nesse versículo. E começa a acusar ela, porque ela está fazendo o rango ali para os caras, e fica irritada, e vai dar um sabão na irmã, diante do Mestre, diante de Jesus. Então ela quebrou todos os protocolos. Já viu essas pessoas que não tem muito traquejo para já. E ela fez isso, e fala para Jesus. E ela estava tão brava, o coração dela tão irritado, que ela coloca Jesus no rolo. Volta lá, por favor, Luiz, nesse versículo. E ela fala assim: não se te dá que minha irmã me deixe servir só. Jesus, você não está prestando atenção no que está acontecendo? Olha aqui, ó, eu estou aqui trabalhando, essa menina sentada aí, só que escutando, aí não vai dar bom. E ele fala: peça para ela me ajudar. E ela dá ordem ao Mestre. Ela foi truculenta com Jesus, e ela dá ordem para Jesus.
diz-lhe que me ajude. Irmãos, Marta está tratando com o Mestre, Jesus. Ela é truculenta, ela dá ordem e ela é mal educada, na minha visão. Então, meus amados, muitas vezes as coisas vão para esse caminho e nesse caminho. Agora, Marta e Maria, eu falei, preste atenção nesse versículo, elas eram igualmente amadas, igualmente. Não é porque uma ouvia e a outra servia que era mais ou menos amada, não era. As duas eram amadas igualmente. Uma não era melhor e nem pior do que a outra. Agora, nós olhamos para nós. Isso, meus irmãos, é exatamente o que acontece conosco. Exatamente. Ela fica doidona e fala: Senhor, o Senhor não se importa? O Senhor não se importa? Essa frase, ela mostra um coração amargurado, um coração tenso, um coração machucado, um coração que precisava do próprio toque do Eterno para que ele pudesse ser curado. Quantas vezes você e eu chega na presença de Jesus dessa forma, com essa frase: não te importa? Não te importa com minhas lutas? Não te importa com os meus traumas internos e externos? Não te importa com o meu desemprego? Não te importa com minha vida financeira? Não te importa com a minha saúde? Não te importa? Não te importa que eu estou te servindo, estou na igreja, sou dizimista, estou te servindo, estou cantando, estou tocando, abrindo, fechando, fazendo janta, servindo janta? Não te importas? Não te importas que eu ando por aí falando o evangelho para as pessoas? Não te importas? Olha a frase. Às vezes, meus irmãos, porque servimos o Senhor e a gente não serve o Senhor só na igreja. A igreja, ela é uma instituição que ela não é só esse lugar da celebração. A igreja, ela é viva e ela está em movimento, ela está indo. Então, ela é igreja quando você está ali no hospital orando com o enfermo. Ela é igreja quando você está indo visitar um idoso. Ela é igreja quando você cuida aí de um indigente. Ela é igreja quando você toma pelas mãos um caído, necessitado. Ela é igreja quando você envia, se você não enviar pessoas, envia recurso. Ela é igreja, ela é essa instituição brutal que o Senhor Jesus deixou plantada, que nós fazemos parte, graças a Deus por isso.
Então isso é a igreja, que está em movimento, que está indo. Lá em Atos fala, os do caminho estão chegando e fazendo aqui um alvoroço, que eram os crentes. Aliás, aí é outro tema, e eu quero preparar um sermão. Eu às vezes esqueço, Deus coloca isso no meu coração e eu esqueço. Mas se Ele quiser, Ele me lembra de novo e eu falo. Ontem eu falei, eu estive em São Paulo 2 vezes ontem. Estive em Osasco à noite e em São Paulo, na nossa igreja, de manhã. Nós tínhamos reunião lá. E eu falei lá, eu fui falar sobre a nossa missão Bahia. Eu fui o responsável lá para falar, enfim. Me chamaram para falar, eu falei. E eu citei o texto lá de Atos, capítulo 8, um texto a ser estudado. Ontem o Adolar falou, né, que a igreja deveria ler Atos. E ele aconselhando e disse, leiam Atos. Eu, graças a Deus, estou lendo, então louvado seja Deus. Não, acabei de ler, eu estou em Romanos. Mas aí ontem eu estava lendo, eu fui ler alguma coisa de Atos, ontem mesmo, de manhã. E me deparei com, toda hora a gente lê isso aí. Lá em Atos 8, muitas pessoas não entendem o porquê da perseguição da igreja. A igreja, meus irmãos, às vezes, a igreja, ela fica acomodadona, sono bem bom. Olha que top, brother. Um ar-condicionado, som bom, água boa. E eu me acomodo aqui. Quer coisa melhor que isso? Todo mundo gosta de coisa boa. Todo mundo. Você gosta, eu gosto também. E nós ficamos de boinha na lagoa. Aí, meus irmãos, o Senhor permite a perseguição da igreja. Atos 8. E o pau come. A igrejona quietona assim, lá de boinha, o chicote estrala. E aí, meus irmãos, a igreja vaza. Vai um para cada lado. E vai pregar, moçada. Isso, vai mesmo. Vou voltar, Gabi. E a igreja sai e vai. E dentre esses sai Filipe. Filipão era desses bonitão que estava lá, cheirosão, perfume bom, roupa boa, tênis bom. Uns crentão aí. Um dia eu escutei isso, eu quase caí duro. Meu pastor falava mesmo, rasgado. Falou, brother, você fica só comendo, cara. Você não faz nada, brother. Você não convida, você não aconselha, você não ora, você não cumpre o seu ministério, cara. Sabe, crente, você ser chamado de ovelha gorda é ruim demais. Foi o que eu fui chamado, ovelha gorda. Ovelha gorda é que só come, domingo após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo e nada. Não chama um parente, não convida, não dá um conselho. Muitas pessoas nem imaginam que a pessoa seja crente, nem imagina. Às vezes sabe porque sai com a Bíblia. Agora hoje muitos não usam nem Bíblia de papel mais, usam aplicativo. Mas ninguém sabe. Então um versículo na rede social, nada. Não tem um compartilhamento do YouTube da mensagem que nós estamos pregando. Ovelha gorda. Por que você não compartilha? Pastor, você compartilha? Eu compartilhei agora mesmo. Eu peguei meu telefone e mandei. Eu acho top demais quando elas me falam assim: Romero, aquela palavra sua lá foi top. Não minha, né, gente? De Deus, minha. Que minha. Você pregou. Porque vai. Se você compartilhar. Se você não compartilhar, aí você vai, porque tá isso, porque tem luta, porque
tem não sei o quê. Então, mas você está fazendo alguma coisa? Não, só comendo. Comendo. Aí você faz essa pergunta. Aqui Marta faz, né? Não te importa, Jesus? Volta aqui no Atos. Até, Luiz, coloca aí para mim, por favor, o 8 de Atos. Então entenda, Filipão, meus irmãos, brother, discípulo, a igreja explodiu, a igreja vai embora. Dali a pouco vai vir o Paulo, hein? Não é ele ainda, hein? Daqui a pouco converte Paulo. Aí, e também Saulo consentiu na morte deles e fez daquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram para lá, dispersos das terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Aí o chicote está estralando. Mas Luiz, põe o 31. Volta por favor, Luiz. Mais um. Mais um. Aqui. Um homem etíope, todo traumatizado, esse cara. Eunuco, vocês sabem o que é. Mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os teus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Foi a Jerusalém para adoração. Irmão, então quando você vai pregar um texto, um sermão expositivo, eu não podia estar aqui, mas eu vou. Aí, então eu só queria falar do 31, mas eu estou falando quem é o cara, que eu não estava lembrando aqui. É o etíope eunuco. Então agora vai no 31, gente boa. E ele disse, o eunuco falando para Filipe: como poderei entender se alguém não me ensinar? Ele estava lendo Isaías profetizando sobre Jesus, ele lendo. Filipe, quando foi dispersa a igreja de Jerusalém, ele era desses, que estava lá só aqui, ó. E aí ele vê aquilo, ele olha, estava passando ali numa carroça, e ele fala assim: brother, como assim? Esse cara está lendo um negócio, pode ser que ele não esteja entendendo o que ele está lendo. Então, meus irmãos, hoje parece que a gente acha normal a pessoa não saber nada e você não ensinar. O pouco que você sabe, você não compartilha. E tem pessoas morrendo. Hoje nós falamos, avó, mãe, falamos das dificuldades hoje para a criação dos filhos, para a educação dos filhos. O que está sendo discutido nas escolas e faculdades de crianças, adolescentes. Os desafios que é criar um filho hoje, na sociedade que nós estamos. E simplesmente eu vejo isso e falo: cara, é problema seu. É problema seu, é problema seu. E eu não vou ensinar, eu não vou ajudar, eu não dou um conselho, eu não compartilho, e eu deixo o negócio correr solto, irmãos. É isso que está acontecendo aqui na igreja de Atos. E o Filipe é acordado e ele fala assim. E o etíope, esse cara depois, eu esqueci o nome dele, ele vai para a Etiópia e ele funda a primeira igreja da Etiópia, e é uma grande igreja por conta dessa atitude de Filipe.
Você não sabe de um conselho que você dá, de um ensino que você dá, de uma oração, de uma conversa, de uma prosa, o que pode acontecer. Você não sabe. Eu amo quando eu posso fazer alguma coisa pela obra, assim, com o coração aberto, assim, né? Estava saindo ontem da igreja, a igreja muito cheia, lotada. Os adolescentes, nós já fizemos aqui várias vezes, jovens e adolescentes. Lembra quando tinha, era aqui que tinha uma cantina aí? Vendiam uns doces, umas paçoquinhas, uns trem. Fizemos aqui, e eles estavam fazendo lá. Aí eu estava saindo, minha mulher estava chovendo, minha esposa já tinha ido para o carro para não bagunçar a chapinha, e eu fui devagarzinho, e cumprimenta um, cumprimenta outro. Passei no banheiro, e estava passando ali naquela banquinha de doce, coxinha, só coisa que emagrece, essa coiseira. Aí os meninos lá, meninas e meninos, disseram assim: o senhor não põe, acho que eu nem lembrava que eu era pastor, o senhor não compra nada aqui? Aí eu olhei e falei: moça, eu nem posso comer esses trem, pensa no açúcar que tem isso, e pensa nisso aí, essa hora da noite, não. Ela falou assim: compra aí, pastor. Eu falei: ok, eu vou comprar. Fui lá no carro, peguei a carteira, tirei um valor, fui lá e dei para eles. Falei assim, ela falou: pode levar, o que o senhor quer aqui? Pega o combo aqui. Eu falei: não quero nada, vocês vendem isso aí para outro, eu estou ofertando vocês. Vocês ajudam alguém, libera alguém para ir no retiro, para o negócio que eles vão ter em junho, não sei o que é lá, acampamento eles chamaram. E eu estou abençoando vocês. O negócio foi tão impactante, a Rosana falou assim: quanto você deu, varão? Você deu muita grana, moço, porque para esse povo ter vindo atrás de você, o pastor deles, perguntar, e veio, né, o Mickey, meu amigo, Mickey. Irmãos, eu estou numa comunidade, Jardim de Abril, em Osasco. Cara, você tem ali uma grana, você não vai dar para os caras. Se eu podia dar, né? Às vezes você não pode, você tem, mas você não pode. Amanhã você tem que pagar a luz, pagar o carro, o açougue. Eu podia. Eu não vou dar, dei, meus irmãos, porque eu sei que eu estou investindo no reino, eu sei que eu estou ajudando, eu sei que eu estou abençoando, eu sei que eu estou fazendo esses meninos irem para frente. Eu sei que aquela igreja, ela está trabalhando para que esses meninos, e não eram poucos, você viu lá no coral, que eles saiam da rua e venham para a sociedade e sejam inseridos como homens dignos, mulheres dignos, que é, meus irmãos, a maior instituição, eu penso, na face da terra, para o avanço de tudo isso, dessa agenda global que nós temos que lutar contra, é a igreja, é a ferramenta que Deus deixou plantada e que é usada e que é uma bênção, mas nós precisamos nos despertar e entender o que é prioridade e o que é necessidade. O que é? Então, o etíope, ele fala assim: como eu vou aprender se não há quem me ensine? Falei lá para os pastores: irmãos, pensa numa pancada em mim, né? Primeiro, sabe por quê, meus irmãos? Muitas vezes nós temos tanto, mas nós não repartimos. Volto ao tema, eu só queria usar o Felipe. Foi um cara que viu a necessidade e priorizou o eunuco. Então, meus irmãos, muitas vezes é isso que aconteceu com Marta. Por eu servir na igreja, por eu servir no reino, eu me encontro no direito de cobrar Jesus. É isso que Marta está falando. Ela está cobrando Jesus. Porque eu estou aqui pregando, porque eu estou ali operando o computador, a mesa do som, o violão, estou operando aqui a mídia da igreja,
porque eu estou lá fazendo sei lá o quê, eu me vejo no direito de cobrar Jesus. Não te importas, Jesus. Hoje eu falei de manhã sobre Moisés. Deixa eu falar um negócio. Não diz respeito a você. Tudo que você faz diz respeito ao Senhor, ao Eterno. Não diz respeito a você. Não faça nada, nunca, irmãos, nunca querendo recompensa, querendo troca, querendo elogio, querendo que alguém vai falar assim para você: ô bonitão, cheiroso e não sei mais o que. Não espere isso. Não faça esperando isso. Ah, eu quero muito reconhecimento. Irmãos, se eu ficasse esperando reconhecimento, eu já tinha parado meu ministério há 10 anos atrás ou mais. Muito mais. 41, por favor, o 10 lá do 40, de Lucas, Luiz, 10:41. Então, meus irmãos, o mestre, ele vai falar para Marta agora. Eu vou para o encerramento. Ele fala assim: respondeu Jesus e disse-lhe: Marta, Marta. Eu queria descobrir a tonalidade da voz de Jesus quando ele disse isso aqui. Disse-lhe: Marta, Marta. Você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Calma, Marta. Calma. Você está muito sureta. Calma. Anda inquieta. Te preocupa muito. Pouco é necessário, irmão. Olha que top isso. Pouco é necessário. Você às vezes está achando que você vai resolver a parada assim. Não vai. Vou usar esse termo, ativismo gospel. Aliás, aqui nós não temos muito ativismo não. Aliás, nós estamos meio lutando, né, para ver se o povo vem para a igreja, né, Paulo? Ver se vem, participa, atua. Não tem ativismo. Gostaríamos de ter. Então isso eu nem posso falar. Porque às vezes você entra no ativismo e esquece o que é prioridade. Então, meus irmãos, essas advertências de Jesus, elas são também dirigidas a nós. Marta, Marta, por que tanta preocupação? Uma coisa só é necessária, só uma. Jesus deixa claríssimo isso. Uma coisa só é necessária. Querido, querida, é preciso que você tire da sua vida a murmuração, tire da sua vida a reclamação, tire da sua vida a ingratidão, tire da sua vida isso que você talvez precisa para você caminhar, que não seja Deus, e leve só Deus na sua vida, leve só Deus para o seu coração. E deixa Ele ser sua vitamina. Que deixa eu te falar, infelizmente as pessoas irão te frustrar, irão te entristecer, irão na jornada estar assim de pessoas que te abandonarão. E se você depender delas, você fica. Mas se você depender de Cristo, você vai ficar de pé e você vai para frente em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, porque Ele vai fazer com que você vá. Irmãos, nós seremos. Irmãos, se Jesus foi deixado, Jesus vai todo mundo embora, meus irmãos. Enquanto Ele está multiplicando pão, é o negócio da mesa. Pão, milagre, e todo mundo ali, bênção, bênção. E o chicote estrala. De novo o chicote. Fala assim: vocês precisam mudar a dinâmica do olhar de vocês. Os caras vai tudo embora.
Pedrão, que era o mais brabão, fica lá. Os discípulos, esses 12 caras. Pedrão fala assim: Senhor Jesus, é o sermão da minha vida, né? Esse é o sermão que eu jamais preguei, eu acho, o texto que eu mais falo. Pedro fala assim: Senhor Jesus, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Só Jesus, só Ele pode fazer em você e em mim, só Ele, irmãos. E Pedrão enxergou isso, aleluia. Agora eu fico atrás de outras coisas. Termino no último, Luiz, que é o 42, né? E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A história das irmãs Marta e Maria, vamos para a aplicação. Nós identificamos no texto que lemos e foi explicado qualidade nas duas, ou não? Nas duas. Ela não está fazendo nada de errado, está tudo certo. Ela estava fazendo até coisa boa, cozinhando para Jesus e para os seus discípulos. Top. E ela caminharam dessa forma. Agora, meus irmãos, é necessário que nós venhamos enfatizar para mim enfatizar isso. A eu mostrar que eu sou eficiente na obra. Então eu tenho nessa obra eu tenho um peso. Então eu tenho uma eficiência. Achar-nos no direito de ocupar uma postura de cobrança. Então eu vou cobrar de Jesus. É isso que ela faz. Não te importas? Por que você está cobrando, hein, Mané, Zé, João, Tiago, Lucas? Por que vocês estão cobrando? Porque nós estamos andando com o senhor aqui, para lá e para lá. Eu estou aqui, estou abrindo, fechando, estou dando comida para esse povo aí, e não sei o quê. E aí? Como assim? Eu estou passando por luta, estou passando por dificuldade, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Por quê? Por que, Jesus? E foi isso que aconteceu com Marta. É preciso manter-se você e eu aos pés de Jesus. Isso é o que é prioridade e é necessário. Coloque-se na sua vida na condição de servo, Acorde amanhã e pergunte para Jesus: no que eu posso ser útil? E eu me coloco à disposição. Eu não sei para onde o Senhor vai me mandar, se eu vou no hospital, se eu vou no banco, se eu vou no mercado, se eu vou no açougue, se eu vou na feira, se eu vou no trabalho, na faculdade, se eu vou no pré-primário ou não, mas eu estou aqui e eu quero te servir onde eu for. Me ajuda. Coloque-se na condição de servo, lembrando que pertence a Ele sempre a honra, o louvor e toda a adoração pertence a Jesus. Amém, igreja?
Assim, sabe o que vai acontecer? Você vai ser a pessoa que consegue permanecer com o coração da Maria e enfrentar as circunstâncias da Marta. Oi, é top. Você tem o coração da Maria e você vai enfrentar as circunstâncias como Marta enfrentou. Aí zerou o padrão de excelência. Querido, querida, que eu e você possamos aplicar essa palavra em nossas vidas. Eu digo a você, para mim ela é um impacto. Nós temos visto hoje na sociedade que nós estamos, as coisas cada dia não melhorarem, elas piorarem. Nós estávamos entrando ontem, nem sei se já tinha atravessado o município ali, de repente você está dentro de um monstro, atravessa Osasco, São Paulo. Mas é uma cena assim, bizarra. Graças a Deus, Campinas já tem também, mas em Indaiatuba, se não tomar cuidado também, tem que tomar cuidado. E as pessoas estão aí, meus irmãos, está até um comunicado ali da prefeitura, está colado lá no mural, por exemplo, dengue. Aqui eu não vi ninguém falar, Deus tem guardado nós aqui, né? Eu não vi ninguém falar que tem dengue aqui. Amém, igreja? Eu não vi. Alguém pegou dengue aí? Não? Conhece alguém, Luiz, que pegou dengue? Ficou dengoso? Você? Ah, ok. Um monte lá, os caras falaram que tem isso lá, Covid de novo, contaminando, enfim. Aí nós entrando na cidade ali, pegando uma avenida ali para entrar. Eu nunca vi aquilo. Lá em Belém nós vimos trem feio, lá em Israel. Mas sabe o que um carro abandonado, até um carrinho legal, um paliozinho. Até bonitinho o carro, estava batido, destruído lá a parte, mas ele estava bonitinho, em vista dos que tem por aí. E aí, parado, os caras foram jogando lixo. Cama, sofá, e tá tudo lá, aquele monte de coisa. Eu fico, gente, aonde chega? Uma pessoa, mostrei para a Rosana, falei, bem, olha isso aqui. Se é possível um negócio desse. Aí depois fala assim, por que tem dengue? Minha cidade lá em Minas, o negócio lá está osso. Minha irmã falou que na rua dela, todas as casas teve dengue. Aí ela falou, a minha casa é limpa, eu sei que é. Ela paga para eles limparem. Aí os outros não limpam, o dengue vem, picou ela e ela capotou. Mas eu estou falando, meus irmãos, onde chega o ser humano? É um ser humano, na minha opinião, sem Jesus, sem base para nada. Como a pessoa vai fazer um monte de lixo na rua e está com um cara que está lá, ó. Agora eu te falo, isso tudo, meus irmãos, são coisas que nós devemos trazer para o nosso coração, nos colocar na presença de Jesus e dizer, Senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para abençoar? O que eu posso fazer na vida desse senhor, dessa senhora, desse menino? O que nós podemos fazer? Mas fala isso para Jesus. Eu te dei aqui algumas dicas, mas fala para Jesus, ora, pede direção. Senhor, onde eu posso ser útil aqui na sociedade indaiatubana? Como eu posso ser? Não espere alguém um dia falar o que eu ouvi, meus irmãos. Eu estou te contando a minha experiência. O pastor sentou, ele não era meu pastor estava para fora do Brasil. Eu sentei aqui, ele lá, ele falou, seu ovelha é gorda. Aquele Paulo de Tarso, o bicho é meio doidão. Seu ovelha é gorda, cara, você só come. Mas foi um choque, eu levantei assim, falei, verdade. Ele falou, você tem gravata? Eu falei, não tem não. Ele falou, vou te arrumar um. E ele é doido mesmo, arrumou gravata para nós tudo. Ele falou, vocês vão trabalhar aqui nessa igreja. Enquanto eu estiver aqui nesses 30 dias, vocês trabalham. Você não vai ficar aí sentado, não. Ouvi uma vez só.
E eu vou te falar, eu não era dos piorzinhos, viu? Eu era até mais ou menos, né? Porque tem uns irmãos que é só a graça. Eu não era dos piores, eu era bonzinho, assim, para servir ali, sempre. Eu amo servir, irmão, isso aí para mim é maravilhoso. Amém? Amém, igreja? Se coloca de pé.